vê a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. A quem crê nas promessas do Senhor, todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. A quem defenda a revelação de Jesus, entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. A quem confie no Divino Mestre, contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. A quem espere pelo eterno benfeitor, no entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. A quem louva o Salvador, louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Sigamos. O Emmanuel nos convida cada vez mais a podermos reconhecer os ensinamentos de Jesus e que possamos cada vez mais caminhar em suas pegadas. O convite que Emmanuel faz nessa passagem. Então vamos aproveitar esse ambiente já bem preparado, bem parado, e vamos fazer uma oração para que a gente possa dar início à nossa fala. Pai de amor, infinita bondade, Jesus, espiritualidade amiga, benfeitor da casa de Vicente Paulo, nosso muito obrigado por mais uma noite, Senhor, estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando entendimento, buscando compreensão, buscando remédio para a nossa alma, buscando educação para o nosso espírito, Senhor. E aqui encontramos tudo aquilo que queremos: a paz do espírito, o entendimento, os amigos, os amores que criamos entrelaçados por essa doutrina, Senhor, que nos acolhe, que nos acalma, que nos ensina e que nos mostra, Senhor, o bem. Hoje, uma noite muito especial, encerrando o ciclo das palestras, dos temas escolhidos pelos jovens da casa, teremos a presença do nosso irmão Fábio Leite, que preparou uma fala, um assunto muito complexo para se tratar do suicídio, Senhor. E vamos aqui pedir todo o amparo, todas as boas vibrações para ele, para que ele possa, com a sua tranquilidade, passar tudo aquilo que for necessário para o nosso entendimento e para o nosso aprendizado. E que a tua luz, Senhor Jesus, se faça presente nesse ambiente, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fábio, é com você, meu irmão, a cada som, você já conhece o Paulo. Boa sorte, irmão. Bom, minhas amigas, meus amigos, boa noite a todas. Boa noite. Que a gente possa ter uma noite de aprendizado, mas para mim do aprendizado de muito acolhimento, né? É fato que falar desse assunto, né, e o tema é bem direto, né? Da outra vez a gente escolheu uma frase, né? A gente até falou sobre o suicídio, mas escolhemos mais do lado da vida, né, o autoconhecimento. Mas hoje a gente tem que falar diretamente, e isso já é um primeiro passo. Primeiro passo para tratar desse assunto, falar dele. Né? É uma das primeiras questões que envolve o tema do suicídio. É o tabu de não falar sobre suicídio. Né? O medo de, ao falar, gerar gatilhos, né? Cuidados que a gente tem que ter. O tema suicídio, hoje a gente vai falar da prevenção, vamos tocar no que é o suicídio, mas vamos falar mais do caminho de como a gente pode se proteger desse caminho que leva ao suicídio e como a gente
pode também auxiliar quando a gente enxerga quem está à nossa volta, que apresenta os sinais, né, que podem estar ligados a uma ideação suicida. Né? Então, a gente vai procurar tratar esse tema com muito carinho, com muito cuidado. É óbvio, eu não vou conseguir, em 45, 50 minutos, tratar do assunto de maneira complexa, da complexidade que é o assunto. Ele é um campo de estudo da psicologia chamado suicidologia. Então, existem psicoterapeutas no campo da saúde, psiquiatras e um amplo espectro de profissionais da área da saúde mental, principalmente, né, que lidam especificamente com todo o aspecto que envolve o suicídio. Mas também não é um tema que a gente precisa tratar muito assim, né? A gente vai tratar da prevenção, do cuidar, do que a gente pode fazer e qual a direção que a gente pode seguir para, quando sentimos até em nós mesmos alguns desses caminhos, a gente possa se proteger, a gente possa buscar as saídas. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que falar da vida, né? O que é a vida, afinal? Né? A vida é um complexo muito grande de vários elementos. Quando a gente fala vida, defini-la não é uma tarefa muito fácil, muito simples. Eu lembro de um programa, não sei se os jovens vão lembrar, mas os jovens há mais tempo lembrarão, né? Que é o Provocações, da Janta, né? Em que ele, no final de toda entrevista, ele perguntava, celebridade, um estudioso, um filósofo, um artista, fulano, o que é a vida, afinal? Aí a pessoa dava uma resposta, ele vinha de novo pela segunda vez. Mas fulano, o que é a vida, afinal? Eu achava interessante essa dinâmica, porque forçava uma reflexão sobre a reflexão. Porque quando você respondia de primeira, você, me livra aí da pergunta, né? Que a vida, afinal, já respondia. Ele vinha de novo, porque o programa era Provocações. Provocava mesmo. E aí ele perguntava a segunda vez. Aí a pessoa reelaborava uma outra resposta. E aí ele perguntava uma terceira vez. Então você tinha que reelaborar uma outra resposta. Né? Mas o que é a vida, afinal? Né? Nós temos diversos caminhos para falar sobre a vida. E tem diversas dimensões. Né? A gente tem a dimensão da vida material, biológica, do corpo, da existência desse planeta. Né? É uma dimensão quando a gente fala da vida. A gente tem a dimensão do espiritual, do nosso sagrado. O espiritual aqui, não estou falando diretamente do que trata a doutrina espírita especificamente. A doutrina espírita está dentro desse contexto. Mas o espiritual aqui é aquele sagrado, né? Aquele seu templo interior, a sua relação com algo que é maior que você e que, de alguma maneira, governa muito das partes da sua vida. E esse contato com ele, né? Essa relação com esse mais além. As experiências vividas, a vida, o cotidiano, as relações, a nossa sociedade, os debates polêmicos, as experiências acumuladas, as experiências que ainda estão por vir, né? As esperanças, tudo isso dentro desse contexto. E as nossas emoções, sentimentos, que é a nossa vida interior, a nossa vida emocional, mental, psíquica, né? O nosso eu ali vivo. Aí agora algumas representações, né, para a gente poder visualizar isso. E aqui quando eu fiz esse slide, ele não estava. Né? Aí, os 45 do segundo tempo, né, os acréscimos dos bis, eu falei assim, eu não tenho como não colocar aquilo que me move a falar sobre a vida. Né? Hoje eu estou lá na educação, eu falo muito mais dos aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos da tarefa de educador. Mas a minha origem é de biólogo. E essa origem me move porque é um amor muito intenso por esse fenômeno fantástico que é a vida. Né? A gente pensar que todos nós que estamos aqui, materialmente falando, surgimos
de duas células que se juntam e formam uma primeira, que formam várias outras, e vão se formando em blocos celulares, de seres que a gente só vê no microscópio, né? Minúsculos, com várias transformações bioquímicas acontecendo a cada milissegundo dentro daquele universo. E chega, depois de 9 meses, para alguns antes, né? Chegamos aqui, né? Esse complexo que somos hoje, funcionando, né? Em equilíbrio constante, mantendo temperatura, mantendo coordenação, organização, neurônios funcionando junto com todos os outros órgãos e todo esse sistema funcionando ali plenamente, mas surgiu de uma célula, que na verdade tem também a sua base fundamental em elementos químicos, átomos, moléculas, elétrons, prótons, energia, que vai pulsando, funcionando, ligando, desligando, aquecendo, esfriando, para chegarmos ali ao funcionamento celular. Temos essa maravilha, esse computador, que recebemos, os nossos neurônios, que a cada vez que a ciência da neurologia vai investigando, cada vez mais vai adentrando o funcionamento, cada vez mais vai descobrindo que essa máquina é muito mais fantástica do que a gente imaginava. Muito mais. Impulsos elétricos fazem com que eu faça esse movimento aqui. Eletricidade correndo aqui para cá, de lá para cá, volta, estímulo que vem, que libera uma química aqui, que tira uma química aqui, que abre o receptor aqui, que solta o receptor lá. Tudo isso em milissegundos. Isso me fez ser biólogo. Essa fantástica maravilha, que como é que pode, como pode uma energiazinha elétrica fazer assim, e fazer eu enxergar, eu andar, eu falar, eu mover meus braços, eu entender as perguntas, buscar as respostas, complexificar a minha vida mental, de conhecimentos, de relações. Fantástico, né? A vida espiritual, quando a gente olha, né, o nosso entorno, quando a gente olha o nosso interior, as maravilhas que produzimos, né, do ponto de vista do sagrado. Hoje, quando eu estava preparando para vir aqui, eu estava sentado na minha sala e a porta da varanda onde eu estou morando estava aberta assim, um pôr do sol lindo. Eu tive que parar para fotografar, né, porque o pôr do sol aqui de Macaé é uma coisa indescritível. Como diz aí os jovens, é instagramável. Instagramável, né? Então estava lá, instagramável na minha frente, aquele sol amarelo, lilás, com as nuvens e as árvores balançando aqui. E aquilo eu falei assim, nossa, Deus, né? Conexão agora. Não precisei elaborar nenhum conceito filosófico sobre Deus, não precisei perguntar se ele existe ou não existe. Eu olhei aquilo ali e me maravilhei com aquilo. E aquilo me inflou, né? Me encheu. Né? Então essa é a nossa vida interior, essa vida sagrada, as nossas emoções, as trocas, os acolhimentos, o nosso mundo interno, que é muito individual, muito pessoal e muitas das vezes muito solitário. E isso tem a ver com o tema que a gente vai tratar hoje. Né? Muitas das vezes muito sozinho, achando que aquele mundo é muito diferente dos mundos interiores de cada um de nós. Né? Achando que eu sou diferente, não sou igual. E aí só eu com ele aqui, né? Esses turbilhões. Mas isso também nos forma como vida. Nós somos uma vida de relação, não somos uma vida sozinha. Eu só sou Fábio porque existe um outro que me olha e diz, você é o Fábio. Porque se eu estiver sozinho nessa sala aqui, quem é que quer dizer para mim que eu sou Fábio? Eu só sou o Fábio porque existe as Cláudias, as Isabeles, né? Os Marcos, né? As Selmas, que olham para mim e falam assim, quem é o Fábio? Então tá. Então, tem uma
relação, estar junto, bater o coração, né? Isso também nos forma, isso também nos constitui. Então, assim, foi só uma passada por alguns exemplos do que é esse complexo chamado vida. E aí a pergunta que nos vem, né, da gente que não está nesse processo, é bom lembrar, né, de ideação, de retirada da vida, a gente vem a essa pergunta, né? Mas se a vida é tudo isso, se a vida é essa maravilha toda, por que alguns de nós pensam em extinguir a própria vida? Essa pergunta dos especialistas, pelo menos dos artigos, né? Esse é o caminho, além do caminho de procurar os sinais, as prevenções que sejam eficientes, sejam eficazes, e existem essas prevenções eficazes. A pergunta é o que faz. Na verdade, a pergunta que eu conheci de um universo imenso, que é a parte da ciência que estuda o suicídio, né? O que faz a pessoa optar por não estar mais aqui? O que leva uma pessoa a dizer, não quero mais estar aqui? Para mim, chega. E uma coisa curiosa dos artigos que eu li para esse estudo, e que me chamou a atenção, é que muitas das vezes a gente, quando fala na palavra suicídio, no termo suicídio, sempre está ligado na nossa cabeça o tema vida-morte. Né? Esse binômio, vida-morte. Só que os especialistas dizem que a questão central não é sobre a morte. A questão central para se lidar com o suicídio não é a morte. A morte não é uma questão desse processo. Ela é um fato, uma consequência, o final de um ato, mas ela não é central para se tratar de suicídio. Então, a gente precisa pensar que o suicídio, ele, segundo as que a gente estudou, ele é multicausal. O que significa isso? A palavra já diz, né? São muitas as causas. Às vezes, muito aparentes, às vezes você consegue identificar os sinais. Isso quem fala são os voluntários do CVD. Na maioria das vezes, você tem sinais em que você detecta que uma pessoa, ou que você mesmo, mas é mais difícil você se autodetectar, né? Está num caminho de ideação suicida. Mas muitas das vezes esses sinais não aparecem. Né? Então é preciso estar bem atento a isso. Mas o que é importante a gente afirmar é que o central não é o binômio vida-morte. Né? Isso às vezes é muito presente até nas nossas discussões espíritas. Né? Na verdade, as discussões espíritas caminham muito mais para o fenômeno do pós-suicídio, né? Que é o que acontece com o suicida quando ele já comete. Ó. A gente está falando antes do antes, a gente está dando alguns passos atrás. Né? Em geral, quando a gente ouve uma palestra eminentemente espírita sobre isso, e a própria literatura fala assim, o que ocorre com ele? Quais são o que leva, espiritualmente falando, né? E o que acontece com ele no pós. Em geral, o que a gente encontra mais na literatura. Mas o que a gente está falando é, antes disso, será que dá para a gente puxar esse freio de mão e não chegar no ato em si? O que é importante? Já que a morte não é central, né? Morrer não é o que é central. Vamos dar um cortezinho aqui. Vou passar muito rapidamente sobre isso, porque existem muitos dados, apesar dos dados ainda serem suficientes sobre essa questão, mas é importante a gente trazer alguns desses dados para a gente entender que o suicídio hoje é uma questão de saúde pública. Né? A OMS tem relatórios referentes a suicídios no planeta. O Ministério da Saúde aqui no Brasil também produz, né, um boletim periódico sobre as estatísticas, porque isso pode direcionar políticas públicas de prevenção. Se a gente consegue detectar em quais grupos etários isso está acontecendo, quais são as motivações que se apresentam, né? Quais são as situações, aonde está aumentando, em termos de faixa etária, de gênero, o número de suicídios, aonde isso está caindo, se estão subindo, se estão baixando, enfim. Todos os tipos de informação que são importantes para você, em termos de Estado brasileiro,
né, do sistema público de saúde, a gente tomar as medidas preventivas, porque é melhor essa prevenção, porque no caso do suicídio, a prevenção é o caminho, né? Então, alguns dados, esses dados são do relatório da Organização Mundial de Saúde, mas que eu resgatei do livro do André Trigueiro, que é um voluntário especialíssimo do CVV, espírita, né, também conhecido. Do livro dele, Viver é a Melhor Opção, em que ele cede, inclusive, todos os direitos autorais pelos trabalhos do CVV. Então, alguns dados, esses dados são de 2012, que foi o último relatório que a OMS lança sobre, pelo menos constante no livro do Trigueiro, sobre o suicídio no mundo. Então, alguns dados, né? 804 mil pessoas têm se suicidado no mundo em 2012, 2.200 casos consumados por dia a cada 40 segundos, representa 1/4 das mortes no mundo, enfim. Esses dados, não vou me ater muito a eles, mas eles mostram a proporção da questão. E hoje o que nos preocupa bastante sobre essa questão é o aumento desses casos em faixas etárias mais jovens. As faixas etárias de 15 a 29 anos tiveram um aumento muito grande dessa questão do suicídio, desse problema do suicídio. Né? Hoje é a 4ª causa de morte entre os jovens, dessa faixa etária de 15 a 29 anos. Então, são dados para a gente poder olhar para quem a gente tem que olhar com mais acolhimento, olhar com mais atenção. Né? Então, esses dados estão disponíveis por aí, a gente não vai se ater porque não é o foco da minha fala hoje aqui, mas é importante a gente, que está proposto também a, de alguma maneira, ao sair daqui, se voluntariar no CVV, fazer uma formação, ajudar essas pessoas, né, na prevenção ao suicídio, são dados que a gente precisa ter em mente para a gente saber observar mais, olhar mais atentamente, ter um cuidado maior com determinados grupos de gênero. Os homens têm prevalência sobre o suicídio em relação às mulheres, né? Por diversos motivos, dentre eles o motivo de nós homens temos muita dificuldade de falarmos, de nos mostrarmos frágeis diante das nossas emoções, né? De demonstrarmos a nossa fragilidade, principalmente quando a questão financeira, desemprego e toda essa malha que veste o gênero masculino como o provedor da casa, e quando isso não acontece, você se sente em falha, por exemplo, né? Aliás, uma das principais causas do suicídio são as questões financeiras relacionadas aos homens. E por que a taxa também é maior? Enfim, isso tudo tem nessas informações. Depois, quem quiser, estou à disposição para mandar os documentos, né, para vocês entenderem melhor a complexidade disso aí, por que hoje é tratado como um problema de saúde pública. Mas, para além do óbvio, né, que o suicídio alguém que está tentando contra a própria vida, né, esse é o óbvio do conceito, o que leva alguém a tentar sobre a própria vida? O que leva uma pessoa a decidir não existir mais aqui? E a grande parte dos artigos estudados nos coloca isso aqui. Desespero se não ter as necessidades psicológicas básicas atendidas, como as necessidades de realização, de autonomia, de reconhecimento, de amparo e evitação de humilhação, de vergonha e de dor. Então, quando essas necessidades básicas, psicológicas e emocionais não são atendidas, o desespero toma conta, e aí tá até aqui fora, acho que é no banheiro, né? Não? E essa que melhorou ali? Não, tá igual. Eu tenho uma voz de hipnose, já disseram. Se apagar a luz, vai bocejar.
vou ter que usar minhas técnicas de professor para poder o pessoal ficar acordado. Porque eu vou falando reto assim, o pessoal de noite, sexta-feira, o trabalho da semana já vai pesando para alguns, meia luz, né? É pior até apagar tudo. Às vezes não é tão ruim quando tem uma luzinha só aqui e meia luz assim. Aí é que é uma delícia, né? Um relacionamento bem. É bom, é bom. Então, voltando lá, né? Obrigada, valeu. Então, o que seria isso, o suicídio? É a necessidade consciente de interromper a consciência a fim de evitar uma dor psíquica insuportável. Então, o entendimento, né, de quem pensa naquilo eu estou com uma dor interior que ela é tão insuportável, que eu só vejo uma saída. Vou acabar com a minha vida. Né? Fábio, o mesmo caminho que leva às drogas? Então, as drogas são um fator que leva pessoas ao suicídio. Né? O caminho das drogas também é um caminho de vazio existencial, mas ele é um de retroalimentação. Né? Não necessariamente a pessoa que está indo usar a droga, ela está indo para aniquilar a própria vida. Muitas vezes é para preencher um vazio existencial, né? Uma condição emocional. Mas o uso de drogas ele é um dos fatores de risco para o suicídio. Sim. Né? Existem, inclusive, medições de taxa disso. Né? 80% lá, também segundo os artigos que eu li para esse estudo, cerca de 80% a 85% dos casos está relacionado muito à depressão, aos transtornos, né, especificamente depressão, ansiedade, depressão mais, né, que levam a essa extinção do sentido de viver, e aí aparece, porque o caso é a extinção do sentido de viver, mas que a pessoa só vê como única opção extinguir a própria vida. Aí é que você tem que olhar mais atentamente para isso. Ou dar um passo antes, quando a pessoa já está ali, né, sem o sentido de viver, você já... Sempre, quanto antes a gente chega no processo de prevenção, melhor para que o fato não se consuma. Né? Mas eu achei muito forte quando eu vi isso aí, né, a necessidade consciente de se interromper o fluxo da consciência a fim de evitar uma dor psíquica insuportável. E até uma das coisas que esse mesmo artigo fala assim, se existisse uma outra forma de você extinguir essa dor psíquica insuportável sem ter que extinguir a própria vida, é óbvio que o sujeito deveria procurar essa outra opção. Ele deixa até com uma pergunta, será que ele não buscaria essa opção? Porque a necessidade de quem está nesse caminho é a necessidade de extinguir a dor, não é de acabar com a vida. Né? Porque até ele chegar ali, a dor realmente chegou a níveis que ele não tem, ou pelo menos não se vê com a força necessária para suportar. É óbvio, gente, que assim, como eu falei, né, a gente está aqui. Esse assunto ele é muito, eu estou tendo bastante cuidado, porque esse assunto é muito amplo. Né? Lidar com ele exige uma formação específica. Né? Mesmo como voluntário, né? Você viver não pega, eu sou voluntário, vem aqui então, pega o telefone e atende. Não é assim, né? Porque não pode ser assim. Até para a pessoa se resguardar. Né? Porque os casos que vão vir à sua frente são casos, né, difíceis, então se você também não tem um suporte emocional, né, é difícil. Então assim, a gente está dando um caminho, eu peguei um grãozinho de areia num universo vasto de conhecimento sobre suicídio. Existe muita coisa boa no canal do CVV oficial, no YouTube, muita coisa boa. CVV significa o quê? Centro de Valorização da Vida. Tá? No final a gente vou dar o telefone, inclusive, né? O 188. Eles estão até usando uma coisa muito boa, esse instantinho, que é, eles pegaram a sigla CVV, Centro de Valorização da Vida, eles fizeram uma campanha que é Como Vai Você? Como vai você? Que
que é o mote do CVV, né? Falar é a melhor opção, como vai você, que é a pergunta que você, quando você percebe os sinais, alguém está próximo, assim, como vai você? Né? Quer conversar, quer falar, e aí você ser uma escuta ativa, a gente vai falar sobre isso aqui. Você queria falar? Não. Você trabalha no CVV? Não. Eu tenho Ainda amigas não, que estão no mas depois desse CVV estudo, há muitos anos, que é a Tereza e a Regina. Muitos, já tem, sei lá, uns 20 anos de CVV, fazem esse trabalho, assim, e amam o trabalho. Tenho amigos lá de São Gonçalo que já fazem esse trabalho há mais de 20 anos. Eu tenho uma tia, por parte de mãe, que ela é coordenadora regional do CVV, região sudeste. Ela até viagem, transformações. É um trabalho lindo. Ela já trabalha há muitos anos, eu não sei se agora ela está com os problemas lá de familiares, não sei se ela agora está mais ativa, mas ela sempre foi muito ativa. Inclusive, depois eu conto essa história. Você vai puxando. Voltando. Portanto, prevenir o suicídio significa cuidar do mundo interior, da saúde mental e emocional. Principalmente, não só, mas principalmente. Porque os outros fatores, social, econômico, eles existem, eles fazem parte de toda a causalidade do suicídio, mas essa resiliência emocional, essa capacidade de você entender que com o tempo, o que você vive hoje, amanhã pode estar diferente, pode ser melhor, né? É essa capacidade que, com a dor insuportável emocional, se extingue em quem tem a ideação suicida. Ele perde um pouco essa capacidade de olhar no horizonte à frente e falar assim, bom, amanhã vai ser outro dia. Hoje foi muito difícil, está muito dolorido, né? Mas amanhã a gente vai respirar e vai continuar. Né? Então ele perde essa capacidade. Então, a gente está falando aqui de prevenção, ou seja, a gente não quer chegar nesse momento. A gente tem que dar os passos atrás. Qual é o passo que nós, que estamos aqui hoje, espero que nenhum de nós, com nenhuma ideia sobre o suicídio, como é que nós podemos nos prevenir para um dia que estivermos diante de uma dor insuportável, o que a gente faz? Né? Para onde a gente vai? O que a gente tem que cuidar? E aí muitas das falas das psicólogas, dos psiquiatras e todo mundo que trabalha com isso, uma primeira coisa é não tratar a saúde mental, as dificuldades, as fragilidades, as vulnerabilidades que a existência humana nos traz como um tabu, como algo que não pode ser falado, como algo vergonhoso, né? Vergonha de buscar ajuda terapêutica, vergonha de falar de uma dor que parece insignificante diante da vida das outras pessoas que estão ali, né? Vergonha da legitimidade dos meus sentimentos e das minhas emoções. Então, uma das coisas que os especialistas e os voluntários da CVV, principalmente, foi onde mais busquei material, nos fala disso, né? Dar legitimidade aos próprios sentimentos e emoções, ouvir e olhar para as próprias dores. É legítimo sofrer por condições financeiras adversas, é legítimo sentir uma dor emocional forte por uma perda de um familiar querido, é legítimo se sentir frágil, vulnerável, cansado emocionalmente. O que acontece é que socialmente a nossa sociedade se construiu sobre um modelo muito baseado no que a gente pode chamar de mérito, onde o mérito tem dois fatores, ele é binário. Ou você tem a punição quando você não consegue, né? Ou você tem a recompensa. Quando você não consegue lidar com isso aqui, a frustração, a vergonha aparece. Por quê? Nesse processo de individualismo, que é diferente de individuação, esse processo de individualização do sujeito, de tornar cada vez
em você a responsabilidade total de tudo que acontece na sua vida e o controle de tudo isso, isso é uma carga muito pesada para todos nós. E essa sociedade que foi construída até agora, que graças a Deus a gente está renovando, estamos falando mais dessas coisas, graças a Deus, ela nos diz isso. Isso é muito pesado para a gente levar sozinho. A sociedade que a gente trouxe até agora é uma sociedade que diz que se você chora porque caiu a criança, levanta daí, não foi nada. Limpa o joelho e vamos embora. Por que está chorando? E é na eternidade que a gente aprende a lidar com o sentimento da dor, porque caiu, da frustração, porque perdeu o brinquedo. Né? É ali que a gente vai aprendendo a lidar com isso. Né? Eu falei da coisa de criança, mas a gente leva isso para a vida adulta. Né? A gente leva essa sensação de que você não pode. Vamos usar uma palavra que ela é usada de uma maneira muito ampla, mas acho que cabe aqui. A gente não pode reclamar de nada. Né? Até mesmo num aspecto que a gente às vezes trata dentro da própria religião. Você está reclamando que Deus é tão bom. Mas Deus é tão bom, do que você está reclamando? Para de reclamar. Isso vai deslegitimizando a nossa dor. E a gente vai aprendendo a não olhar para isso, para esse sentimento. A gente vai falando assim, não, ninguém chora, né? Se tivesse uma câmera nos banheiros e quartos fechados, a gente já vê como é que a coisa acontece. Né? Mas não, se ninguém chora por nada, o homem é forte, é durão, né? O homem não chora, olha aí de novo, o homem não chora, quantos de nós vimos isso? O homem não chora, rapaz, você está chorando. Não. Graças a Deus isso está mudando. Muita dificuldade ainda a gente assimilar isso. Porque a nossa cultura sempre foi muito mais para deixa de mimimi. O homem não chora, né? Vai lavar uma louça para esquecer disso, no caso das mulheres. Isso é falta de uma louça para lavar. E a pessoa está lá em sofrimento psíquico, em uma dor emocional tão forte. E aí houve sinais, isso é falta do que fazer. É como se tivesse com o braço quebrado, então agora você está cheio de reflexões. Aí, o braço quebrado. Só com o bracinho quebrado, agora está indo 30 flexões, moleza. Mas não é assim, né? Então, o que o pessoal diz é isso, né? A gente voltar a dar legitimidade à nossa vida. Nós entendermos imperfeitos, vulneráveis, frágeis, chorar quando tem que chorar, pedir ajuda quando preciso de ajuda. Isso é muito custoso para a gente. Vocês já repararam isso? A maioria de nós, o primeiro escape da dor psíquica, ao invés de pedir ajuda a um amigo, a um familiar, a um próximo, a gente vai para o terapeuta, alguém desconhecido, porque óbvio, às vezes é necessário sim. Não estou dizendo que não é. Veja bem, não é 8 ou 80. Mas muitas das vezes a gente se direciona a ele porque a gente tem vergonha de dizer a alguém muito próximo da gente que a gente está com uma dor que é encarada pela sociedade como menor, como insignificante, como algo que não tem valor. E tem. As dores, os sentimentos, as emoções são processos naturais de defesa das nossas relações, todas elas, até aquelas que a gente considera muito, eu sempre gosto de falar, quem me conhece sabe, né? Até aquelas que são tidas como meio que malditas, né? A raiva, por exemplo, né? A raiva, não posso sentir raiva. Nossa, você é humano, você sente raiva. Você pode trabalhar a consequência dessa raiva. Como é que ela vai externalizar para o outro? Essa energia vai ser levada para onde? Mas ela vai, porque emoções, sentimentos, eles não são assim. Agora eu vou sentir amor. Agora eu vou sentir raiva.
Agora eu estou sentindo isso. Não é assim. Acontece sentindo. Porque ela é natural. E aí quando a gente começa a artificializar o que é natural, a gente na verdade é como se fosse o leãozinho faminto que está lá na grade do zoológico. Né? Quando abrir a grade, o leão escapa e aí a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Então ouvir as próprias dores. O Fábio. Pode falar. E assim, por isso que é muito mais fácil para as mulheres, o índice é menor, né, entre as mulheres, porque a gente está mais acostumada a conversar. Dificilmente uma mulher vai ter uma única melhor amiga. Geralmente a gente tem até mais. E muitos homens não têm nenhum melhor amigo. Então daí esse primeiro passo que você falou de procurar uma pessoa próxima, a maioria das mulheres já faz isso, né? O psicólogo, o terapeuta vem depois, mas para os homens é muito difícil o terapeuta, mas porque já é difícil um amigo também se abrir, né, conversar. E tem outros fatores nisso aí. Aqui também, vou te deixar falar, também tem assim, né? O homem, às vezes a gente está um do lado do outro assim, né? Aí um está com uma dor psíquica, ali está matutando, a cabeça está... O coração está assim, né? Aí você encontra alguém, aquele amigo, que às vezes a gente tem um melhor amigo. Aí a gente vai falar assim, e aí, cara, tudo bom? Opa! E aí, boa, legal. A gente não vai entrar nesse assunto, cara. Sim, é trocar por uma cara. Senta aqui que eu vou. Você pode me dar um tempinho que eu estou precisando de alguém para chorar? Não. Entre a gente isso É difícil. muito raro. É muito raro. Homem não vai no banheiro junto. Oi? Homem não vai no banheiro junto. Não. Vai não. Porque ainda tem essa coisa da afirmação da masculinidade. Né? Homem não abraça, homem não dá a mão, homem não beija um homem. Tem todo um contexto de afetividade emocional que nos envolve, Então, por físico, conta do né? machismo, que hoje estão chamando de masculinidade tóxica, que para rever isso é uma reviravolta, né? Existe um grupo de apoio hoje pelo Brasil, em que você vê homens caindo em catarse de choro, porque assim, é como se fosse assim, graças a Deus agora eu sou um ser humano, né? Porque antes eu era uma máquina. Agora tem um detalhe, antes de eu te passar, tem um detalhe, Isabel. As mulheres, elas até têm umas diferenças nos índices, até os índices de tentativas suicidas às mulheres são maiores. Só que as mulheres, diferente dos homens, quando tentam o suicídio, não tentam com uma intenção letal. O homem já é mais letal na sua intenção. Entendi. Né? Ele é mais letal. Não vou entrar em detalhes, mas é isso. Entendi. A letalidade na execução do ato, no homem, ela é mais direta. Tá? Eu acho que eu ia comentar meio que essas duas coisas. Isso tem muito a ver também com o papel social da mulher. Da mulher ser uma cuidadora. Mãe. Só que o problema que a gente acaba tendo é não tanto de reprimir, mas de ignorar. Então, até desabafando aqui, né, trazendo um pouco a minha parte, eu estou tratando muito isso na terapia porque eu tenho muita dificuldade de aceitar ajuda. Porque eu acho que eu que tenho que ajudar os outros. Só que isso também faz muito mal pra gente. Verdade. Acho que às vezes a gente mascara essa sensação de desespero ajudando os outros, mas também é uma coisa que a gente tem que tratar. Com certeza. Então, A coloca. gente precisa dos outros também. A Exatamente. gente precisa ser ajudado também, né? Exatamente. Brilhante. Qual é o seu nome? Júlio. Júlia. Brilhante, Júlia. É exatamente isso. Né? A gente entender que esse fenômeno não é isso, né? Não é um ou outro. Ou eu ajudo ou eu sou ajudado. Vai lá, você está tristinho, vai lá ajudar os outros. Mas às vezes você está precisando falar. Você não está com a menor condição de ajudar aquele outro às vezes. Você quer ser ouvido. Eu até trouxe depois aí, você jogou uma música do Vanderlei que retrata muito bem esse aspecto assim. Às vezes eu quero só alguém para me ouvir. Não quero nem que a pessoa me dê conselhos. Eu quero só Poder falar. poder falar assim. Né? Ou às vezes, né, a pessoa ouvir a própria história, né? Uma das técnicas lá que eu só fazer uma questão diferente, uma das técnicas lá que a Contada CDG conta da escutativa é essa, né? Você fala
E eu escuto mais do que falo para você. E não dou nenhuma fórmula mais para você. Mas por que você pensou assim? E se você não é isso, é escutar. Aí quando você escuta, você conta o que a pessoa falou para ela de novo. Então você está me dizendo isso. Que ela vai escutar a história dela a partir de você. Isso vai fazendo ela pensar, refletir com mais e se sentir acolhida, porque ela entendeu que você ouviu ela. Porque você está contando de novo a história dela. Né? Você está contando a história dela para ela. Ela está falando assim, poxa, ela me ouviu. Ela não está aqui só assim olhando para mim, porque eu não sei qual é o autor, quem souber aí me lembra. Tem um autor desse de teatro, de teatro, né? Bom, um desses caras que lançam frases bacanas, né? É que o diálogo são monólogos intercalados. É mesmo, infelizmente. Você está conversando com o outro, mas você está escutando o argumento dele, mas você não está ouvindo ele. Você já está pensando o que você vai responder para ele. Uma posição. Pá! Aí ele vai, e quando você fala, né, o contraditório para ele, ele já está também pensando o que ele vai responder sobre o seu. E assim vai. Você fica falando, e ninguém escutou ninguém. Né? A escutativa, a gente vai ver, ela é isso, assim, sem julgamento. Se torna quase uma catástrofe, né? Porque hoje em dia eu vejo, já vi palestras também sobre isso, né? Quanto que as pessoas, às vezes, competem no sofrimento, elas não querem. Nossa, Você fala assim, nossa, estou com uma dor no pé. Nossa, você não sabe, que a minha perna inteira tipo assim, em vez de você estar ali, né? E é legal a gente falar muito sobre isso na casa espírita. Tem que ser uma casa acolhedora, né? Quando alguém chega, a gente não nem diminuir a dor do outro e nem, tipo assim, nem falar, mas se você não se passa, né? Ou então ficar competindo com a dor do outro, né? Não, você tem dor no olho, nossa, mas a minha cabeça tem. Falando de uma catástrofe maior na vida do outro, e o outro queria falar uma coisa dela. A competição da miséria. Eu sou pior que você. Não, mas eu estou pior. Não, mas eu estou mais sem andar, porque eu já estou bem. É isso aí. Né? Ou então as soluções mágicas para coisas que você ainda não entendeu direito. Né? Do tipo, vamos trazer para nós aqui espírita, né? Pessoas que dizem, não, toma um passe que melhora. Não, vai melhorar? Vai. Né? Vai receber energia, vai. Mas a dor está ali. Né? Não, toma primeiro um passe. Depois vamos conversar. Que eu quero te ouvir. Ou, deixa eu te ouvir primeiro. Que aí depois você vai estar mais aberta a receber a boa energia também. Vem cá, o que houve? O que está acontecendo? Eu preciso conversar com alguém. Vamos aqui. Né? E essa conversa tem que ser sempre sem julgar, sem aconselhar. Né? A gente não aconselhou de nada. Né? A gente também está em dúvida às vezes. Né? Às vezes a pessoa fala para a gente algo que a gente diz assim, nossa, você está muito comigo. Né? E aí você vai pensando, o quê? Você também está trabalhando a mesma coisa na sua psicoterapeuta. Você diz, gente, vamos continuar juntos, vamos falar das nossas terapias juntos. E aí a gente consegue uma troca que a gente se fortalece, se apoia nisso. Até para continuar na terapia, porque a gente foge também. Né? Porque às vezes é muito dolorido. Às vezes o tecido emocional está muito inflamado. Né? Então às vezes você fala assim, hoje não vou na terapia, eu estou com uma dor no joelho, que deu agora. Na hora hoje eu não vou. Aí tá chegando, aí já vai dando, né? Principalmente no início, que você está confrontando as suas verdades cristalizadas, né? Vai dando todo tipo de fuga, né? Atrasei, né? Tive que fazer um arroz na hora, 10 minutos antes da terapia, tive que fazer um arroz rápido, né? E aí não fui, e a terapeuta, acontece, mas então, aí, né? Para fechar esse parede também, então amanhã, às 10 você tem horário? Aí assim, às 10 eu estou ocupado, e às 11? Aí vai, né? Vai puxando para ver se você sai dessa linha. Mas também tem uma situação que às vezes você não pode abrir a boca nunca para dizer uma coisa que você não está bem, que
sempre dizem que você, a resposta deles em geral é assim, mas você está assim, você está assado, aí no fim a pessoa se sente mal agradecida. Sabe como é? Meu Deus, como eu sou ingrata. Meu Deus, eu tive que estar aqui agradecendo, não abrir a boca para fazer nenhuma reclamação. Então é o tempo todo também, isso a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque cada um que sabe a sua medida, né? Esse movimento de deslegitimar o que a gente sente. E nós espíritas temos que tomar muito cuidado quando a gente usa doutrina para deslegitimizar ou não tornar legítimo, dar a atenção devida do outro, né? Eu acho que o movimento espírita, né? Eu acho que isso aqui ajuda muito a gente a pensar a questão da religião fraterna. A gente fala Para enquadrar as pessoas. De repente você está usando uma coisa que é para libertar, para enquadrar as pessoas, né? E aí você não dá esse espaço da escuta, do acolhimento, da dor, né? E esse espaço aqui pode ser um espaço muito positivo para as nossas dores, para nos ajudar, né? É isso que nos ensina a doutrina, né? Acolher, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos amarem. O amor é isso, o acolher. É o grupo de apoio. A gente vai falar sobre a importância da religião, mas não a religião, aquela religião que te coloca nesse cubo de enquadramento, né? Mas a religião que te faz ser acolhido, que você tem um grupo de apoio, de pessoas que te projetam um futuro esperançoso, né? Que dizem que, olha, vamos comigo aqui, tem mais coisa nesse caldo que é a vida, né? Estamos juntos nessa, é um apoio, você chegar aqui e sentir assim, nossa, aqui eu posso falar das minhas dores, que ninguém vai me julgar, aqui eu posso falar dos meus amores, que ninguém vai me julgar, né? Aqui eu posso sentir raiva, o melhor lugar para sentir raiva é você sentir, você está acolhido. Você sente raiva lá fora, você pode tomar um salpamão, você não sabe nem de onde eu estou sentindo vergonha perante a turma que eu sou a única que toma remédio controlado. Aí eu sinto vergonha. Você não sabe, Graça. Meu Deus do céu! Não levantei a mão. Eu, na casa espírita, consultório espírita, sou a única que abro. Não é a única, não. O horário é diferente, nosso horário é diferente. Olha lá, Deixa eu só acompanhar. Dá uma olhada ali, ó. Você está cuidando da sua saúde mental, porque as doenças que envolvem o psicoemocional nem sempre são só de papo, às vezes precisa de complementação do que é uma ansiedade horrível. Tem várias questões da mente que nos deixam embotados, né? Depressão, ansiedade, TDAH, né? Tem várias questões que você precisa do comportamento. Lembra que eu falei, por isso eu comecei lá na frente, o que é a vida? É um complexo. Ela não é só o emocional. A gente hoje pensou, vamos lembrar tudo que eu fiz aqui, né? A gente pegou o tema suicídio, vou falar desse pontinho aqui, mas a vida é material biológica, é o sagrado, é o emocional, são as experiências socio-relacionais, tudo isso é emocional. Então, quando você, querida, Graça, olha que nome. Graça, quando você está tomando o seu remédio controlado, você está cuidando da sua saúde mental. Porque, lembra que eu falei, 80-85% das pessoas que cometem têm sucesso, né? Finalizam a vida através do suicídio, 80-85% são depressivos. É um transtorno psíquico, que também é bioquímico. Então, se a pessoa deixa de tomar, a esquizofrenia é um fator de risco para o suicídio. Então, se a pessoa esquizofrênica deixa de tomar o seu remédio para não entrar em surtos, né, esquizofrênico, ela pode entrar no suicídio. Então, quando você está tomando o seu remédio controlado, não se sinta envergonhada. Você está cuidando da sua saúde mental sem tabu. Sem tabu. Obrigada. Tem pessoas que precisam tomar o remédio. Não tem jeito. Alguns TDAH precisam da dopamina. Tem que tomar a Ritalina lá, não é todo mundo. Não é toma Ritalina, né? Não é assim. Por isso que existe o médico, psiquiatra, neurologista.
terapeuta, né? É multidisciplinar. Você tem que encaminhar, tem que dosar, às vezes precisa, às vezes não precisa, tem que diagnosticar com certeza, tem que ir dosando. Por isso que o especialista nesse caso é importante, porque ele vai lá. Agora também, tomar um remédio e não falar das emoções também não vai. Você tem que sempre cuidar da saúde mental no complexo que ela se apresenta. Eu tomo remédio para ajustar e vou também cuidar do meu aspecto emocional, né? Os meus gatilhos, todas as coisas. Tá? Fábio, eu sei que você deve estar Não. metade do seu tempo. Só lembrar que, como temos o CVV, que é, né, que são voluntários ali trabalhando, já um trabalho antigo, muito antigo. Lá em Niterói funcionava dentro da Federação Espírita, tinha o pessoal do CVV que atendia lá, né, aqueles por telefone. E a Casa Espírita, a gente tem um atendimento fraterno, né? E sempre essa necessidade da gente estar devidamente qualificado, não como profissionais da área da psicologia, mas sob a visão da doutrina espírita nesse atendimento, nesse acolhimento. Inclusive, isso que o CVV tem, de não oferecer solução para a vida de ninguém, mas oferecer caminhos, a escuta, o respeito, a confidencialidade, né, que tem que acontecer. E a gente não tem a pretensão de achar que a gente vai resolver o problema das pessoas, não. Mas também orientar as pessoas a procurarem os profissionais corretos, porque às vezes a gente pode pensar assim, não, está aqui dentro da casa espírita, a doutrina espírita vai resolver todos os problemas. Não é verdade. A gente aqui vem cuidar desse nosso lado espiritual, mas nós precisamos dos profissionais específicos para cuidarem das nossas outras necessidades, né? Então, a gente não tem aquela ideia tolada de que está aqui, tomou o passe, frutificado, estudou, acabou tudo. Não é assim. Isso, Não podemos. E assim, complementar o que além do CVV, com serviço de via telefônica, a rede pública oferece o CAPS, Centro de Apoio Psicossocial Infantil, e tem um trabalho de prevenção ao suicídio também. Normalmente as pessoas confundem CAPS, que é só o CAPS AB, né? O CAPS Saúde Mental tem profissionais para trabalhar essa questão. E o PSA, que é o Ponto de Socorro Aeroporto, tem atendimento 24 horas com psicólogo e psiquiatra. Vou passar os telefones para ele. Oi? Vou passar os números para ele. Né? Tá, depois você passa para a gente disponibilizar. Ótimo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Wagner. Wagner, obrigado. Então. Ótimo. Ótimo, Céu. E também assim, depois eu vou deixar que você levantou o braço. Não, só que dizer que para não dar sozinho, eu tomo remédio. Obrigada pela apoio. Vocês Então, viu? Olha só, Mais um um exemplo aqui, ó, ótimo que vocês deram. Isso é um apoio simples de dar. Olha, eu também tomo. Eu também, né? Depois da pandemia, então, gente. Quem não tomou? Né? Quem não tomou alguma vez, ou vai tomar, ou ainda não percebeu que precisa, vai. Né? Só uma profissão boa da medicina, é importante dentro do centro espírita, né? Os espíritos entenderem. Graças a Deus já está mudando muito isso. Depressão, qualquer doença mental é doença. É considerada uma patologia invisível, porque a pessoa não vê o braço quebrado, a úlcera aberta, é interno, mas é visível para a pessoa, e alguns exames hoje já comprovam isso, né? Os neurologistas já tem algumas ressonâncias magnéticas funcionais que mostram lesões cerebrais que uma pessoa com bastante depressão, e é necessária medicação. Então, a gente existe muito isso. Eu sou homeopata e me procuro muito assim: você é homeopata espírita, eu não quero tomar remédio do psiquiatra e neurologista, eu vou tomar homeopata. Não é assim. Né? São medicações que estão, graças a Deus, evoluindo também, que é um campo que é difícil de evoluir, o preconceito. Então tem que ser usada a medicação, geralmente uma medicação que às vezes, em alguns casos, é para sempre. É como uma hipertensão, porque a hipertensão mal. Se eu não tomar o remédio, eu vou ter uma hipertensão e vou ter consequência. Então não é assim, eu tomo e paro a hora que eu quero. A importância dos espíritos entender isso e não
não transformar isso em obsessão. Depressão não é obsessão. Depressão não é causada por obsessores. Leva a consequências, mas não é espiritual o fato de uma causa. Eu já conheci jovens que cometeram suicídio em Macaé, procuraram ajuda no centro e foi tratado como obsessão. E a pessoa parou de tomar o remédio. Então isso é grave. Chegou no acolhimento fraterno na casa, vamos dar o suporte emocional, o suporte espiritual e orientar. Procure um profissional, procure quem estudou, procure quem possa te ajudar também. Isso tem a ver até com o que eu estava falando antes, né? Lembrar do tabu para procurar cuidar da saúde mental. Quando a gente fala cuidar da saúde mental, é nesse amplo espectro. Né? Existem casos que são medicamentosos, você tem que tomar um remédio, não tem outro jeito. Né? E essa escuta que a gente fala do CBV, já vou te dar a palavra, é aquela escuta do apoio. Né? Tanto é que, assim, um dos preparos é esse. A pessoa, você dela não vai evitar o suicídio, mas ela está ali para ouvir, para que aquela dor se esvazie de alguma forma e a própria pessoa se conduza, talvez, a um tratamento mais contínuo, porque ela não chegue de novo à linha limítrofe ali do suicídio. Então, e aí o que você falou, Fabiana, muito bem, né? A importância da qualificação também de nós espíritas nessa escuta desse acolhimento. A gente poder perceber isso, sabe, olha, isso aqui não é, a gente não vai tratar disso. Isso é um caso médico, isso é um caso psicoterapêutico. A gente vai continuar trazendo os recursos terapêuticos espíritas junto com a terapêutica médica. Né? A gente não vai, agora que você vai cuidar lá com o remédio de tarja preta, eu não vou nem precisar mais orar, você precisa mais orar. Não é isso. Nem é isso que a Fabiana está dizendo, mas assim. Não, é a integração. É não entender, é entender que não é um ou outro. É um e outro. O tratamento é multidisciplinar. É o integrativo. E achei ótimo que ela falou como homeopata, né? Que isso a gente também tem muito essa ideia. Vamos estar só com homeopatia. Cara, dando sangue aí para ver como é que estão as coisas, porque, né? A medicina ela é integrativa. Que é generalizada. Para você ter noção, eu fiz especialização em saúde mental e homeopatia. A primeira aula que o professor falou, eu era psiquiatra com homeopata. Nunca dei homeopatia para quem está com ideação suicida, quem vai se jogar no prédio no dia seguinte. Por que isso? A homeopatia é uma vibração energética dentro do seu lado emocional, espiritual e físico. Se você, por acaso, não acertar a potência do medicamento, ele vai subir, vai ter coragem de subir no prédio. É a psicoterapia floral. Então, as pessoas acham que é assim, nada natural, nem nós somos naturais. Então, essa ideia de vou procurar o homeopata porque eu não quero tomar antidepressivo, é para mim errado. Por isso que o nome é medicina integrativa, não alternativa, né? Integrada às outras. Né? Não, complementando da coisa me corrige, você nessa área me corrige, porque também tem que lembrar que existem dois tipos de depressão, a psicológica e aquela patológica, porque a pessoa realmente, né, o cérebro tem dificuldade em produzir aqueles hormônios que combatem a depressão. Então, às vezes pode ser os dois, mas muitas vezes as pessoas tomam, como ela falou, às vezes tomam remédio a vida inteira, pode ser por questão disso. Essas nuances eu não vou saber te responder, porque eu não sou da área, seria uma imaturidade. Mas por isso você precisa do especialista para fazer esse diagnóstico. E mesmo o especialista é um diagnóstico muito longo, porque, como ela falou, é invisível. Os transtornos, as psicopatologias, elas não são visíveis de cara, né? Aliás, nem de cara, nem investigando, né? Você tem que olhar, e às vezes são muito tempo investigando, fazendo dosagens e redosagens do remédio, trocando foco, enfim. É uma infinidade de coisas que tem que estar em jogo. Mas, voltando aqui, continuando, né? Não, é a Júlia. Estou dizendo porque eu queria dizer, relacionando tudo isso que a gente está falando numa doutrina,
Uma medicação não é uma coisa condenada, porque Jesus mesmo falou, amar o próximo como a ti mesmo. E aí não adianta a gente ficar falando daqui sobre como amar o próximo e a gente não amar a nós mesmos. Então, não é muito de vergonha. Que coisa bonitinha. É ótimo que está acontecendo, que isso é o passado. A gente está passando, está arriscando, né, aos pouquinhos, essa coisa do tabu de cuidar das questões mentais, psíquicas, né? Não precisa nem ir longe do remédio controlado. Existe preconceito de você procurar psicoterapia. Você fala que está no psicólogo, todo mundo já fica assim, já olha aqui e olha assim, tadinho. Principalmente o homem, né? Não é isso. Estou cuidando da saúde emocional, da saúde mental. Estou procurando entender os mecanismos da emoção que funcionam aqui para poder lidar melhor com isso, né? Ser mais resiliente diante da vida. E se eu precisar de tomar um comprimido para isso, também tem que tomar. Isso é cuidar-se. Ô Fábio, Carol fala muito, e aí desde que eu ouvi ela a primeira vez, eu sempre repito, ela sempre diz assim que a gente merece. Carol, ela sempre fala, a gente merece a terapia, a gente merece o cuidado, a gente não precisa não, a gente merece. Então, se você coloca nesse lugar do eu mereço esse cuidado, Graça merece esse cuidado, muda totalmente. Muda mesmo, né? Não é uma questão de necessidade, é de merecimento. Eu me amo, eu mereço, né? É legitimar os seus sentimentos, legitimar-se enquanto ser humano. Você é um ser humano. Essa coisa de ser máquina, ser robô, ser gasto, enfrenta tudo, qualquer parada, isso adoece a gente. Nós adoecemos quando a gente cria esse aspecto mental, né? Que a gente pode enfrentar qualquer coisa. Tudo bem, vamos lá, né? Então, a gente pode, mas não sucumbe também, a gente tem que ter um tempo de espera. A gente vai pensar, não, hoje eu estou ficando, né? Estou sentindo aquele aperto no peito, né? Tem que dar uma respirada. Nós começamos a palestra falando da prevenção. Aí eu queria falar em ligeiras palavras o que eu sinto com relação às crianças. Você já fugiu um pouco do nosso assunto agora, mas eu tenho detectado uma criança que ela está com a sensação de não pertencimento. Eu acho que essa sensação de não pertencimento eu vislumbro a possibilidade dela chegar a um ponto de suicidar. Porque ela vai cada dia mais se aprofundando na sensação de não pertencimento, onde ela está, no contexto onde ela vive. Aí eu fico aflito com relação a tirá-la desse caminho. E eu não consigo meios de fazer uma conexão assim, né? Ajudar. Pelo pai, que também está perdido, pela mãe, que também está perdida. Aí eu fico pensando, o que fazer? E ela vai tinha na idade de 10 anos, podia estar pronta para fazer. Aí o número de crianças, tem a escola, o número de crianças que estão nesse caminho, que entraram nesse caminho da pandemia, ou as situações domésticas difíceis, né? Aí, vazio, meu Deus, para a gente chegar a um ponto de ele estar cuidando na parte final, começar a cuidar da parte inicial, para prevenir numa situação que o espírito está no seu processo de separatório, ele se afasta disso. Eu tenho compartilho dessa angústia, eu compartilho dessa angústia, realmente. A gente tem um aspecto, que é muito difícil de navegar contra essa maré, mas é preciso, que é, como eu falei lá no início, né? As nossas relações constituídas até hoje, historicamente, são relações que nos individualizam muito, né? Então, a ideia de pertencimento sempre está muito ligada à ideia de troca. Né? O que eu vou receber em troca? O que vai ser benéfico em outros tempos? Né? Porque a
sociedade vai sempre nos levando a gente a se fechar no nosso mundo e a gente construir as nossas movimentos para enfrentar a competição do mundo. Então, a tendência toda é levar a gente a se individualizar. Então, você fazer uma tendência oposta é realmente um desafio que me angustia como educador, né? Nós temos muitas propostas que já existem educacionais, a gente pode depois trocar uma ideia, se você quiser, que promovem esse olhar mais de entender que a vida é mais cooperativa do que competitiva, de primeiro grau. Quando eu falo isso, parece que não tem nada a ver com o que você está falando. Mas tem, porque o nosso entendimento construído até hoje é que a vida é mais competitiva do que cooperativa, culturalmente falando. Estamos sempre competindo por vagas em alguma coisa, sempre competindo por lugar em alguma coisa, em ser o primeiro em não sei o quê, em ser o primeiro a pegar, ou o primeiro a não pegar, né? Sempre tem uma relação muito de olhar o outro como, num certo nível, algum tipo de ameaça. Então, o caminho que essas metodologias propõem é começar a desconstruir isso desde a tenridade, não olhar o outro como uma ameaça a você mesmo. Né? Primeiro ponto. O outro ponto existem também outros caminhos pedagógicos para, no caso aqui das emoções, para a criança legitimar essas suas emoções desde a tenridade, saber identificá-las, que aliás a gente está falando de legitimar, né? Mas talvez um dos grandes obstáculos que a gente ainda tem que enfrentar é identificar essas necessidades emocionais. A gente não aprendeu isso e, na verdade, foi sendo desgastado esse processo da gente olhar para dentro e falar assim, qual a necessidade que eu tenho de reconhecimento, uma necessidade humana de ser reconhecido pelo que faz, ser reconhecido enquanto indivíduo, enquanto individualidade, né? Quando a gente olha os jovens, né? Colore os cabelos de azul, rosa, branco, né? Nossa, né? Se nossa, a gente já está fazendo isso, ó. Se nossa, sei lá, se está colorido aqui, isso não é legal. Eu tive um exemplo muito pequeno, mas a gente não legitima esse movimento de originalidade desse jovem, né? De querer mostrar um outro movimento criativo, enfim. Diversas questões que envolvem, né? Por exemplo, quando a gente chega na escola, a escola tem um currículo a ser cumprido, um currículo que vai lá na ponta te levar a um processo de competição, que é vestibular, né? Ensino médio, IFES, né? É um processo de competição. Então, o tempo inteiro, nossos processos educacionais estão, por mais libertários que eles sejam na sua proposta, né, construtivista, montessoriano, tal, vai chegar no final social que é assim, não, chegar lá na ponta, você vai fazer uma prova em que você vai, se você tira nota mais, ele tira nota menos. Então, tudo isso vai travando a gente no processo educacional também. Né? A gente que está na casa espírita, a gente tem um papel da gente nesse contexto. Porque eu fiquei pensando aqui na vocês estão falando, né? Jogos cooperativos, sempre na evangelização. Fugir de todas as formas desse contexto competitivo. Jamais ficar fazendo as coisas de forma individualizada. É sempre no conjunto. É aquela felicidade de construir juntos. Um é mais demorado, outro vai demorar, os outros vão esperar, entender o ritmo da criança. A gente, com o processo da evangelização, fomentar de todas as formas essa ideia, né? Do conjunto, do coletivo, da alegria de construir juntos. Quando a gente prepara um encontro, que nem aula, né? É encontro, gente, é encontro de evangelho, é encontro de almas, de corações. É ter isso em mente, né? Porque senão, como a gente também é viciado, que a gente foi formado nesse caldo competitivo, né, dessa coisa formal da escola, a gente tem todo o cuidado para transferir isso para a casa espírita, ser conteudista, tem que ensinar, criar, porque tem que viver aqui dentro, tem que sentir prazer de estar junto, de fazer coisas juntos, de falar de si.
A criança, às vezes, vem com uma proposta, a criança vem com uma coisa que está incomodando ela, escutar, parar tudo e dar respostas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na casa espírita para a gente não reproduzir aqui dentro essas Então, Fábio, deixa eu só fazer uma fala aqui. Pessoal, vamos deixar o Fábio agora terminar, porque nós já estamos com 1h20 de palestra. Nós já temos 1h20 e aí depois a gente é cobrado por vocês mesmos, que passou muito do tempo, né? E aí a gente não está deixando ele. Vamos te propor a gente fazer um seminário. De repente a gente pode preparar um seminário de 3 ou 4 horas, né? Que aí todo mundo vai poder falar, todo mundo vai poder participar. Porque se continuar nesse ritmo, nós vamos fazer de 2 horas da manhã e a gente não termina. Não vamos pessoal começar a sair. Está na sua mão, vamos deixar ele chegar ao fim, e aí a gente marca o seminário para um outro horário. Pegando o gancho de Eliane, isso é até um estudo aí do suicídio, isso é uma questão comprovada. A religião, quando ela é de acolhimento, não é aquela coisa da regra que, né? Você tem que se moldar naquela regra, daquela religião, ela é um fator de proteção. Então, esse sentido que você está dando para a evangelização, que é um sentido, mas não podemos dizer que é o sentido das evangelizações que a gente conhece, né? Hoje, o caminho do estudo da evangelização percorre por outros campos, graças a Deus, mas já foi muito curricular. Né? A gente tinha as apostilas do currículo da evangelização, né? Eu já vivi esse. Então, mas ela quando acho que a frase ela ficou meio diferente. mas quando ela consegue uma atmosfera de carinho, proteção, de acolhimento, né? Ela é um fator de proteção e assim, prevenção ao suicídio, né? E esses aspectos de coletivismo, né? De cooperação, são coisas que hoje, por exemplo, a gente tem aqui em Macaé, eu tenho uma amiga que ela faz um trabalho onde a disciplina dela dentro da escola é a disciplina de aspectos emocionais. Então ela tem jogos cooperativos para que os jovens, principalmente ensino médio, ensino fundamental final, façam jogos onde eles identifiquem as relações. Então ela trata da questão do bullying, ela trata da questão do jovem ter um espaço para ele falar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente sobre a escola e como é que a gente pode se organizar para que a gente chegue, né, nos outros lugares e faça as transformações que se adequem a esse aspecto emocional do jovem, né? E não o estresse antes da vida estressá-lo de maneira insuportável, né? Então você já tem uma mudança, a gente já tem uma mudança no aspecto educacional que, olha, a gente tem hoje vários jogos que cuidam dos aspectos emocionais, que ajudam, né? São jogos de cartinha mesmo, de baralho, de jogos, né? Em que a criança vai lá e fala do seu sentimento, emoção, né? Que fazem junto com outros. Então isso tudo já vai. Ficou ruim de ler, né? Isso é uma imagem. Então isso aqui é um pouco já na fase final ali, né? Que é o nosso treino para uma escuta ativa. Isso aí não é só um treino para a gente atender pessoas em que a gente identifica possíveis sinais, né? O CVV, inclusive, orienta, fala assim, você identificou sinais de ideação suicida, vá lá e fale com a pessoa. Abra uma porta para ela, pelo menos, falar do problema, né? O slogan do CVV é falar é a melhor opção. Então, abra esse caminho, mas só que exercitemos também para fazer um caminho de uma escuta ativa. Essa escuta ativa é isso, né? A gente não vai julgar, a gente não vai aconselhar, a gente vai ouvir. Tem um educador francês chamado Celestin Frenet, que ele diz que o professor tem que falar menos e escutar mais na sala de aula. O professor fala muito, né? Não sou exemplo dele, eu falo desvagaramente, né? Então, o professor fala, tem que ouvir mais, porque ouvindo é que você vai entender para onde está indo a aprendizagem. Se você não para ouvir, você não vai entender para onde está indo a aprendizagem. Você não vai entender se ele aprendeu. Você só fala, joga, e acabou a aula. Vamos lá para cima, fala. Você não vai conseguir perceber, né?
Então, para esse tipo, a escutativa é isso, você está presente e atento ao outro. Né? É um processo de... Aí a música que eu falei, que eu botei um trechinho. Né? Essa música, geralmente, ela me emociona muito, porque, né, naqueles momentos que você tem... Todo mundo tem esse momento aqui que ele fala. Todos nós temos. Hoje não precisa levantar a mão, não, porque eu sei que tem essa coisa. Mas todo mundo, né? Quando ele fala, sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. É isso. É isso. Que é um desafio já, por si só. A gente ser só o ombro, o outro desaguar o desengano dele. É um desafio. A gente vai sempre querer falar assim, não, mas eu faço assim, não sabe, né? Mas não, você vai ser o ombro. Então, olha o poeta dizendo, provavelmente no momento que ele queria sair na rua e agora, eu quero falar, só falar. Você senta aqui, eu só quero falar, chorar, entendeu? Deixa eu chorar até cansar, é outra parte da música, né, meu amor? Deixa eu chorar até cansar. E você vai estar ali, presente, ativo. Não é presente assim, olha, chora. Né? É ativo, chorar. Você me permitir o toque, abraçar, né? Sempre com a permissão do seu, obviamente, né? E aí a gente finaliza com esse, né? Que eu acho que é aonde a gente aprende aqui, né? Jesus já colocou, né? Que todos os mandamentos e leis podem ser reunidos em um só. Nos amemos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. E um novo mandamento vos dou: vos amei uns aos outros, como eu vos amei, a vós, e também. Mas todos conhecem esse mandamento. Mas nos amemos uns aos outros. Né? Nós somos reconhecidos por isso. Então que a gente seja sempre esse olhar atento, com cuidado com o outro. Com cuidado com o outro. A dor do outro não é maior nem menor que a sua, mas é uma dor. A minha dor não é maior nem menor que a de ninguém, mas é dor. E é dor. Então eu tenho direito de perdão. Eu tenho direito também de ser acolhido, ser amado, amar. Tudo isso faz parte da nossa vida. Ter raiva, né? Ter raiva. Eu achei muito interessante, já fechando, né? Essa coisa da raiva sempre me instigou, né? Inclusive, do ponto de vista psicanalítico, o suicídio tem uma relação com raiva internalizada. Tem uns artigos que eu li que falavam um pouco sobre isso. Eu não vou entrar nesse detalhe, a gente já está 1h20 já. Senão, teria seminário. Mas, eu sempre busquei muito isso, que a questão da emoção raiva, para mim, sempre foi uma questão emocional pessoal, né? Do ponto de vista invertido, né? É a raiva que eu sinto, mas eu não consigo ser o cara que seja mais assertivo, porque a força da raiva também precisa, não, vai ser assim. E às vezes, como professor profissional, você tem que ser, né? E o mesmo movimento que mobiliza você, não vai fazer isso não, vai fazer para cá. Por que não? Porque tem que ser para cá agora, né? Então, e aí eu falei, não é possível que a raiva seja uma coisa tão, né? Ovelha desgarrada do rebanho, né? Aí eu vi lá o filho do Gandhi, né? A arte de sentir raiva, um negócio assim, né? E o Dalai Lama, ele escreveu um livro, depois vocês procurem e leiam, não vou dar spoiler. Ele escreveu um livro chamado Sinta Raiva. Polêmica, falando só polêmica no final da palestra. Né? Ele escreveu um livro chamado Sinta Raiva. E aí vai explicar lá no livro, procurem lá. Quem tiver interesse dele, por que a gente tem que olhar para essa emoção. Essa emoção nos mobiliza muito. Temos doença, né? Transtornos psíquicos e também físicos. Né? Também físicos. Tá? Então aqui eu só deixo aqui no final, esse canal é sensacional para quem tiver mais interesse sobre o tema, o canal do CDV oficial. Né? Procurem também os, para quem tiver também os profissionais que trabalham com esse aspecto de saúde mental.
Se alguém quiser se aprofundar, se alguém quiser ser voluntário do CVV, vai lá e faça a formação, porque ninguém vai ser voluntário do CVV sem fazer a formação deles, né? E esse canal é ótimo, tem depoimentos maravilhosos, tem vários cursos, palestras excelentes no assunto. E para quem quer falar, né, você não precisa dizer o nome, você não precisa dizer onde você está, quem você é, se você é homem, se é mulher, se é menino, menina, menine. Não, isso é menino, menino. Né? A gente tem que se habituar a esse movimento. A gente ligar para ela. Não tenho ninguém que eu confie, a minha família é o meu ponto de dor. Então não tenho volta. Meus amigos estão longe porque eu estou tristinho, então ninguém fica perto de tristinho. Né? 188. Você não precisa falar quem é, você não precisa, ninguém vai te identificar, vai te pedir CPF, então nada. Você só vai falar. Falar é a melhor opção. Um problema só consegue solução quando você expõe esse problema. E outras pessoas estão ali para ouvir você, preparadas para você, conscientes do trabalho que estão fazendo e vão dar um atendimento a você da melhor maneira que puder. Né? Não deixem, não fiquem guardados. Guardar é o pior aspecto para essa prevenção. Fale. Ache um lugar para falar e fale das suas emoções. Tá bom?